Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo de hoje do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso módulo 3 do curso, quase finalizando, tá bom? Estamos quase ao fim dessa série e é muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Você que não acompanhou desde o início, depois com calma, vai lá, aula a aula, é muito importante você ter esse conhecimento, acesso a essas informações e se preparar para ver Jesus voltar. O objetivo desse curso é termos Jesus como nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos ama, a tal ponto, seu amor é tão grandioso que ele se entregou por nós, a vida dele foi oferecida em nosso lugar. Então é muito importante a gente se voltar a este nosso Deus, Criador que só quer o nosso bem, quer nos salvar e nos livrar de todo esse pecado que existe nesse mundo. Nos livrar de nós mesmos, né? Porque nós somos pecadores, nós nascemos, né, na corrupção e Deus quer restaurar a nossa vida através do nosso Senhor Jesus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Muito bem. E você que está aqui, eu fico muito feliz de estarmos juntos nessa série. Você tem acesso a esses conteúdos tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no nosso site também, que é www.dpud.com.br. Lá você também tem acesso aos certificados, cada módulo que você conclui, você pode solicitar o seu, tá bom? E aí a gente vai tendo acesso a esses conteúdos. Vão ficar gravados sempre disponíveis aí para você ver quantas vezes você quiser. E também indicar, claro, compartilhar para seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, toda a sua rede de influência, tá bom? Muito bem. Vamos começar a aula de hoje? A aula de hoje ela está muito solene, muito especial. Eu peço que você tenha o máximo de atenção a tudo que vamos falar aqui. Pegue a sua Bíblia, as suas anotações, tá bom? Tome nota, dos pontos importantes. Divulgue essa mensagem, tá bom? Para que todos possam se preparar para o nosso encontro, né? O nosso encontro com Deus, tá bom? Deus seja louvado por isso. Muito bem. A aula de hoje, então, vamos falar sobre aqui, olha, as sete últimas pragas, tá bom? Então vamos começar com uma oração? Feche seus olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos porque mais uma oportunidade o Senhor nos dá de buscarmos a tua palavra. Pedimos a tua direção, Senhor, para que teu Santo Espírito venha nos conduzir a toda a verdade e possamos ter o nosso coração todo voltado para ti, Senhor. Seja o nosso Salvador, nosso Deus Redentor e o nosso conselheiro, nosso guia, Senhor, nessa jornada rumo aos céus. Em breve veremos o Senhor face a face. Louvado seja o Senhor por isso. Te agradecemos. Pedimos também, claro, Senhor, por cada pessoa que está aqui, estudando esse conteúdo, venha abençoar, que teu Santo Espírito possa dirigir a todos nós. Em nome de Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então vamos lá para nosso tema, as sete últimas pragas, você está vendo aí. Eu vou colocar aqui o primeiro slide para a gente falar, tá bom? Muito bem, olha só, eu trouxe aqui o primeiro texto, um texto base aí que a gente tem trabalhado com ele ao longo dos estudos. Ele está lá em Apocalipse 7, que fala assim, ó. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós temos os anjos segurando os ventos, tá bom? Isso é muito importante saber, porque olha só, esses quatro poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Apocalipse 7, do verso 1 ao 3, fala isso. Então, as nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Muitas vezes eles nem entendem, porque eles não conseguem dar a cabo, né, as suas ideias, as suas ações, os seus desejos, na verdade, né? Eles não entendem, mas são os poderes de Deus através dos anjos ali que refreiam. Agora, quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia.
tá bom? E aí o texto continua. Olha lá, ó. Apocalipse 7, do verso 2 a 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo. E esse anjo gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Outras versões falam, até selarmos, né, com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Muito bem, olha só. Então é um selamento. A gente estudou isso, é que esse selo de Deus ele está relacionado ao dia do Senhor, ao sábado, o sétimo dia, o dia que Deus separou como um dia de descanso, um dia de bênção, um dia de santificação. E esse dia vai servir de sinal. Ezequiel 20, verso 20, nos traz isso. Então, quem aceitar o sábado como o dia de adoração é como se estivesse nesse tempo, nessa época, recebendo o selo de Deus. Por isso que é importante hoje, já temos esse momento com Deus, um dia com Deus, né? Um dia de 24 horas que você separa para ser abençoado, santificado, separado, né? Do mundo de pecados, e ser aí descansado, receber um descanso físico, mental, emocional, espiritual. Olha o sábado como ele é importante na nossa vida. E é importante também porque ele vai nos proteger, nesses tempos que nós vamos ter mais à frente, logo mais à frente, inclusive. Tá bom? Muito bem. Então tem o selamento. O anjo fala: ó, não soltem os ventos, até que os servos de Deus sejam selados na testa. E aí o que que acontece? Olha a cena que foi descrita pela serva do Senhor, Ellen White. Ela teve uma informação do céu de Deus, Deus mostrou para ela o que vai acontecer na época do selamento. Tá bom? Olha só. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. Ela viu o que vai acontecer, ó. Então, o anjo volta da terra e anuncia: a obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o quê? O selo do Deus vivo. Então, Jesus cessa de interceder no santuário celestial, Cristo faz expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos se completou, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá no livro de Eventos Finais. Trouxe até aqui, para você ver aqui esse livro. Olha só, se você não tiver ele aí com você, pode adquirir ele, tá bom? Então pode baixar ele em PDF pela internet, tem disponível, tá bom? Eu tenho ele também pela internet para poder ler facilmente, né? Muito bem, olha só. Então nós temos aqui algo que vai acontecer. Então vai ter um momento que vai ter lá os servos de Deus vão estar sendo selados, os anjos estão segurando os ventos, até que seja selado os servos de Deus. Ou seja, até que todos decidam, né, se aceitam ou não o sábado. Quem aceitar o sábado, opa, selado e protegido. Aí quando todos estiverem selados, os que aceitarem, no caso, né, e aí fecha a porta da graça. Entende? E aí os juízos de Deus começam a cair. Quem está com o selo está protegido. Quem não está com o selo de Deus não aceitou Jesus como seu Salvador e guardou ali os seus mandamentos, incluindo o sábado, vai estar numa situação bem difícil, numa situação de condenação eterna. Por isso a importância desses estudos para a gente se preparar e ter Jesus sempre como nosso Salvador, porque Ele é o único que pode nos salvar. E olha só o que diz mais. Quando Cristo cessar sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faz-se o solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Você já tinha conhecimento desse verso de Apocalipse 22, 11?
Ele é uma profecia, algo que vai acontecer mais à frente. Quando a porta da graça se fechar, quem aceitou Jesus como seu Salvador é justificado por Jesus, e aí vai ser justo, não vai mais cair na injustiça, entende? Agora, quem não aceitou vai continuar na injustiça, vai continuar a se sujar, vai continuar, né, a pecar, a fazer coisas ruins, inclusive, né? A ter o coração ruim, não vai ser santificado, não vai ser purificado. Agora, quem aceitou, ninguém muda mais de lado, essa é a questão, né? O justo não se torna injusto e o injusto não se torna mais justo. Tá bom? É isso que acontece. Muito bem. Olha só, vamos prosseguir aqui. O fato é que a palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel 33:11 sobre essa situação toda, né, da profecia de Apocalipse 22:11. Olha, o Senhor Deus, na verdade, ele não tem prazer na destruição do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos e viva. É isso que está escrito lá em Ezequiel 33:11. Então, o que que acontece? A porta da graça, ela ainda está aberta, pois o Espírito Santo, que é esse poder aqui, ó, então o espírito repressor de Deus é retirado da terra, sabe? Então, agora o Espírito Santo ainda está com sua obra de transformação para os que desejam a vida em Jesus. Haverá, porém, um momento em que o Espírito Santo será retirado da terra e quem tiver o selo de Deus será protegido das pragas que cairão sobre a terra. Olha só a obra do Espírito Santo agora, neste momento que nós temos aqui, um momento que se chama hoje, é o dia da oportunidade. O Espírito Santo, a função dele é a seguinte: Jesus falou sobre ele. Jesus falou assim, ó, quando ele vier, isso é quando Jesus estava aqui entre nós. E aí Jesus falou que ia para o céu, subir ao céu, e o Espírito Santo seria enviado. Aí Jesus falou assim: quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. É por isso que o Espírito Santo está aqui, ó, nesse momento, nos direcionando a toda a verdade. E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só a importância desses estudos, porque o Espírito Santo está falando conosco. Olha, vai acontecer, eu preciso que vocês despertem. Porque a salvação, segundo está lá, Romanos 13:11, a nossa salvação está mais perto de quando a princípio cremos. Jesus vai voltar, está muito mais próximo de acontecer. Os sinais estão claros e o Espírito Santo está avisando para que a gente se prepare para esse grande encontro. Tá bom? Acontece que logo em breve, quando todos ouvirem o alto clamor e se decidirem entre o verdadeiro e o falso, entre o sábado e o domingo, a porta da graça se fecha e se cumprirá o que está escrito. Como a gente já leu, né? Continue o injusto a fazer injustiça, continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Apocalipse 22:11. Né? Ou seja, ninguém mais muda de lado, e as pragas assolam os adoradores de Babilônia. Gênesis 6:3 nos diz lá, ó, nos alerta que o Espírito Santo não agirá para sempre no ser humano, ele vai ser retirado alguma hora. Ou seja, ele não mais fará a obra que fazia nos corações. Não haverá mais o Espírito Santo para promover graça transformadora e salvadora nos corações. Olha que importante. O tempo é hoje, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Espírito Santo enquanto se pode achar. Invocai o Espírito Santo enquanto está perto. Porque haverá tempo de fome, tempo de sede. Não é fome nem sede de ouvir a palavra de Deus. Aliás, não é fome nem sede de pão nem de água, né? Mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar enquanto tem um alimento. E esse alimento, ele vai nos nutrir tanto cada dia que a gente buscar, que nos dias que não tiver, vamos estar abastecidos. Tá bom? Olha só, esse é o texto. Amós 8, verso 11 e 12. Olha lá. Não vai ser fome nem de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha, eis que vem dias. Eles vêm, e vêm com tudo. A gente precisa se preparar.
Por isso que esse é um chamado de Deus para todos nós, nos prepararmos, nos alimentarmos da palavra de Deus e vivermos ela, para que a gente possa suportar o que vai vir logo mais à frente. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir? Vamos fazer uma oração nesse momento, mais uma oração para que o Espírito Santo possa nos mover o nosso coração, porque você sabe lá na criação como é que foi, né? Gênesis 1 fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Ou seja, o Espírito Santo, hoje, ele tem ali, a atuação dele é de mover os corações, de pairar sobre os corações. Entende? Então é isso que ele faz, mas haverá um momento que ele vai ser retirado, e aí ele não vai estar mais ali nesse momento ajudando os corações, convertendo. Então a gente precisa aproveitar o dia que se chama hoje, tá bom? Hoje é o momento. Então vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo, te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, nosso guia, aquele que nos convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, que nos mostra toda a verdade e que nos ensina, Senhor, nos dá lições grandiosas. Muitas vezes são provações que nós passamos para o nosso próprio bem, é o crivo do Espírito Santo, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos aceitar os teus ensinos, a tua palavra e as mudanças possam ocorrer em nossas vidas. Pai, nos ajude para nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa porta, o nosso coração, abrimos ela neste momento para que Jesus entre em nosso ser e ele possa fazer morada. Abençoa-nos, Pai. Nos continue guiando aqui nesse estudo. Pai eterno, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Olha só, muito bem, vamos lá. Então Jesus ainda está intercedendo junto ao Pai. Tá bom? Jesus tem a função de intercessor. Quando nós erramos, falhamos, ou quando a gente busca Jesus, ele intercede por nós diante do Pai. Perdoa, Pai, olha só, morri por eles, está aqui, ele está pedindo perdão. Então Jesus está fazendo isso. Só que, olha lá, Jesus ainda está intercedendo junto ao Pai por mim e por você. Jesus não vai abandonar o lugar santíssimo, que é onde ele está, até que cada caso esteja decidido. É lá no lugar santíssimo, é isso que eu quero dizer, que ele está lá, atuando como nosso intercessor. Ele está lá. Tem um santuário lá no céu. A gente estudou isso, eu nos estudos anteriores do templo, do santuário que existe no céu. Ele está lá no Santíssimo. Olha só. Então ele não vai sair do lugar santíssimo até que cada caso seja decidido, ou para a salvação ou para a destruição. E o juízo de Deus não pode se manifestar sem que Jesus conclua sua obra no lugar santíssimo. Tudo bem? Então vamos lá. Então os juízos só vão ser lançados na terra quando Jesus concluir a sua obra. Então isso vai acontecer até o fechamento da porta da graça. Fechou, ele sai do lugar santíssimo, já não intercede mais por nós. Tá bom? Cada caso é decidido. Então nós temos aí agora a queda da Babilônia, que é esse sistema falso, espiritual, religioso, enfim, e aí temos aí as 7 últimas pragas. A Babilônia cai. Olha o que Apocalipse 18, 2 e 4 diz. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos, suas pragas, não caiam sobre vocês. Olha o alerta de Deus: saiam, saiam da Babilônia. Vai cair praga, vai cair destruição. Então saiam para que vocês não sejam destruídos. Então nós somos avisados com antecedência que Babilônia, o sistema de engano, cairá e cairá devido à exaltação da verdade através do alto clamor, ou seja, a verdade é proclamada. É o alto clamor. Qual que é o alto clamor? É a mensagem do terceiro anjo. É o que a gente veio trabalhando aula a aula. Qual que é a mensagem do terceiro anjo? Não receba a marca da besta. O que que é a marca da besta? Nós sabemos que o selo de Deus é o sábado, que é o dia verdadeiro de guarda, de descanso, de adoração, um dia de repouso, né? Um dia de comunhão com o Criador, com o nosso Redentor. E o falso dia de adoração é o domingo.
que é um dia religioso que se coloca aí como um dia para você substituir o sábado. Então, esse é o ponto. Sábado, domingo, é o que a gente estudou nos estudos anteriores, tá bom? Então, nós somos avisados, né? Então, vai ter o alto clamor. Então, através desse alto clamor, aí a Babilônia cai, né? Porque a máscara dela cai. Ela falou, nossa, olha, ela vinha com a mentira, olha a verdade aqui, tão bela, tão exaltada, né? A verdade proclamada, com poder, com glória, poder do Espírito Santo, então a verdade cai por terra mesmo. Então, hoje nós somos convidados a sair do meio da Babilônia, para não sermos participantes de seus pecados, atraindo sobre nós as sete últimas pragas. Tá bom, gente? Então, olha só, vamos começar aí as pragas, tá bom? Você já ouviu falar sobre as sete últimas pragas? Já ouviu falar lá sobre as 10 pragas que caíram lá no Egito? Na libertação do povo de Israel, ali por meio do servo de Deus, Moisés, que ele guiou todo aquele povo, né, tirou aquele povo todinho do Egito, com o poder de Deus, claro, né? E aí, para retirá-los, tiveram que ter 10 pragas, porque Faraó, né, só endureceu o coração. Então, aquelas pragas é como se fosse uma amostra do que vai acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias nós temos 7 pragas, tá bom? Então nós vamos falar uma a uma agora, tudo bem? Estão preparados? Então vamos lá. Está lá em Apocalipse 16, tá bom? As pragas estão todas lá descritas, os flagelos. Muito bem. A primeira praga, ela cai sobre a terra. Está lá em Apocalipse 16, verso 2, que diz assim: E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha só, não teve o alto clamor? Não foi falado, olha, não recebam a marca da besta. Então, quem aceitar o domingo como dia de guarda e desonrar o sábado, entendeu? A pessoa aceita o domingo, né? Então, se ela aceita o domingo como dia de guarda, naturalmente ela descarta o sábado, tá bom? Então, quem aceitar a marca da besta, né? Então, aí recebe essa praga, né? Que é uma chaga má e maligna, é uma ferida, né? Nas pessoas. Então, serão punidos de feridas malignas os que receberem a marca da besta e adorarem a sua imagem. Então, temos a segunda praga sobre o mar. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. No verso 3. Então, ou seja, as águas do mar elas estão transformadas em sangue. Então, causa a morte de seres marinhos. Então, esta é uma punição ao ecossistema que atinge quem? O sistema econômico, né? Porque o sistema econômico depende dos animais marinhos lá, né? Para vender, enfim, né? Fazer todo o comércio, tá bom? Então, olha só, vai ser essa praga sobre o mar. Terceira praga, sobre rios e fontes de água doce. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgastes estas coisas. Então, o anjo que lançou a praga lá sobre os rios de água doce trouxe esse recado: ó, o Senhor é justo, né? O Senhor era, o Senhor há de ser. Porque o Senhor julga o Senhor julgaste todas as coisas. Os seus juízos são verdadeiros, são justos. né? Então temos aí essa terceira praga. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então percebeu aqui por que essa praga? Quem são punidos aqui? Esta praga é uma punição aos perseguidores do povo de Deus. Então, derramar o sangue, né? E só o fato de condenar já é uma amostra aí de querer derramar o sangue da pessoa. Então, perseguir o servo de Deus. Então, é uma amostra de que, ó, se tivesse oportunidade, ia matar, ia derramar sangue. Então, as águas vão se tornar em sangue. Água doce, como que vai beber água agora, né? Difícil, é impossível, na verdade. Então, temos aí a quarta praga agora sobre o sol. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo.
E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Então vai ser um sol muito quente. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. Diz lá, é, o profeta Joel diz assim, ó, e a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Joel viu essa praga, viu acontecendo, ele teve uma visão, né? Ele viu como que seria a terra nessa época. Ó. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pastos. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha só, gente. Está lá em Eventos Finais 246. Então vai ser terrível. Então estas pragas, detalhe, né, elas não são universais, tá bom? Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Então, nós temos agora a quinta praga. Vamos lá, sobre o trono da besta agora. Olha o que diz. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez o quê? Tenebroso. E eles mordiam suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Está lá em Apocalipse 16, verso 10 e 11. Ou seja, será punido com trevas, escuridão densa, né, e agonia o sistema político, religioso, corrupto e opressor. Porque nessa época aí, antecedente a essas pragas, vai ter um movimento ecumênico, unindo aí a política com a religião, para estabelecer leis, que as pessoas devem seguir. Se elas não seguirem, elas vão ser, perseguidas, presas, e condenadas à morte, inclusive, porque vão estar contrários às leis do homem, que, segundo eles, é para beneficiar o mundo, para salvar o planeta, para se reconciliar com Deus, mas é tudo um engano de Satanás que está por trás disso. Entende? Então, vai cair essa praga sobre o trono da besta. Então, eu vou te falar o que vai acontecer nesse momento aí, tá bom? Olha só, nós temos a seguinte situação. Está lá o ecumenismo formado, começa a perseguir, vem as pragas sobre a terra, fecha a porta da graça, né? Porque dá a última mensagem, cada um toma a sua decisão, sábado, domingo, então fecha a porta da graça. E aí vem, as perseguições, inclusive o decreto de morte, para quem não santificar o domingo. Os homens vão estabelecer esse decreto, né? E aí eles vão perseguir, e as pragas vão caindo, né? Tudo bem, ó. Quando chega nessa praga aqui, a quinta, então olha o que vai acontecer. Com brados de triunfo, Ellen White, ela descreveu sobre essa praga. Deus deu revelação para ela sobre o que vai acontecer. Ó, com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa. O que significa isso? Vai ser dado poder para os homens, o governo, a política, né, a religião, tudo junto, vão dar poder. Ó, vocês vão poder perseguir as pessoas, vai deixar isso para a população. Vocês vão perseguir quem está aí contra o dia do Senhor, o domingo. Eles vão colocar isso, né? Então vocês vão poder matar, inclusive, né? E vão estabelecer o decreto da morte, o dia, enfim, tá? Então eles vão, ó, zombaria, imprecações, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa. Quando eis um denso negror, olha a praga, olha aqui a quinta praga, ó. Eis um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Imagine que angústia, que sofrimento, a gente correndo, né? É, assim, desesperado, assim, como é que vai ser, né? Então a gente vai correr e vai orar, Senhor, me salva, que agonia, que angústia, estão me perseguindo e vão me matar e não sei o que, Senhor, me ajuda, né? Então o arco-íris atravessa o céu e cerca esses grupos de oração. As multidões iradas, que vão estar ao nosso alcance se detêm, silenciam seus gritos e mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, o arco-íris,
anelando por-se ao amparo de seu fulgor insuperável. Quem é que ousa atravessar o arco para atacar o povo de Deus? Quem é que vai usar nos matar? Pelo contrário, eles vão querer estar ali junto com a gente, protegidos, porque eles percebem que aquele símbolo, aquele arco-íris é um símbolo da aliança de Deus, e quem está protegido por ele ali, então vai ser amparado por Deus. Ao contrário de quem não está. Então vai ser terrível essa cena. É ao mesmo tempo um espetáculo para nós que vamos estar ali protegidos. Então, é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Olha que espetáculo que vai ser a nossa salvação, né? Porque triste vai ser a desolação, a destruição dos ímpios, né? E olha só, então aparece então de encontro, é nesse momento, olha o que Ellen White descreve, isso é fantástico. Ela traz essa declaração. Ela é a serva do Senhor. Eu já falei um pouquinho sobre ela nos nossos estudos, como ela foi escolhida por Deus para trazer revelações para nós para os últimos dias. E as revelações dela, as mensagens dela, elas estão todas de acordo com a palavra de Deus. Você não encontra nada que esteja em desacordo. É porque Deus, é o Espírito Santo, é o mesmo que olha lá, inspirou, trouxe aqui os profetas, os servos de Deus, para trazer informações para nós, e também é o mesmo Espírito que trouxe aqui, ó, trouxe alguns livros aqui, para trazer mensagens para nós. Então, você tem a oportunidade de ter mais detalhes dos últimos acontecimentos, principalmente nesses dois livros, ó, Eventos Finais e Grande Conflito, tá bom? Muito bem, olha só. Olha o que ela diz. Nesse interim todo, nesse momento todo, né, o arco-íris ali em volta, né, os perseguidores se detêm, falam, opa, né, olha como vem aquela cena toda de proteção, desejam estar ali junto, mas não podem, porque agora estão numa situação bem difícil, complicada. Então, nesse momento, aparece então de encontro ao céu uma mão, gente, olha só que cena. A mão de Deus aparece, segurando duas tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. E aí o profeta diz, Salmo 56, olha o que o profeta diz. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. E de que maneira você acha que Deus vai anunciar a sua justiça no céu? Apresentando as tábuas da lei. Uma mão visível vai apresentar as tábuas fechadas, a princípio. E olha só, aquela santa lei, a justiça de Deus que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. Está lá em Eventos Finais, página 247. E aí, ó, a mão abre as tábuas, abriu, e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. Desperta-se na memória, aqui ó, a memória, varrem-se todas as mentes, as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos, ó, 10 preceitos, aqui ó, 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Pronto. Olha lá, ó. A lei de Deus foi demonstrada no céu agora. A mesma lei que nós temos falado dia após dia, vez após vez, a igreja adventista do sétimo dia tem sido uma igreja pregando essa mensagem para todo mundo, para que todos se entreguem à palavra de Deus e à verdade que está nela. Naquele dia não vai ter heresia, não vai ter superstição, não vai ter pessoas, eu fui enganado por tal pastor, eu acreditei. Na hora vai ser claro, nossa, é a verdade. Os líderes, os pastores, os bispos, os papas, todos, o papa, né, o atual, não sei qual que vai ser na hora, mas aí ele vai cair na, nossa, olha o que eu fiz. Então, tudo claro ali, descrito, né? E vai varrer da mente, repito isso, vai varrer da mente toda a superstição, toda a heresia, tudo. E vai ver claramente que o dia do Senhor era o sábado, ele estava ali na lei dos 10 mandamentos, não tinha como tirar o sábado, só o sábado dos 10 mandamentos. É isso que vai acontecer. Bom, e aí nesse momento, amados, Ellen White traz essa cena triste.
Ela diz assim, ó, que membros da igreja que viram a luz e se convenceram, né? Mas confiaram a salvação da sua alma ao pastor. No dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Imagine, a luz veio para a pessoa, a luz vem, a pessoa entende, nossa, é verdade, é o sábado, é o dia do Senhor, faz sentido. Mas aí vem alguém e fala, não, não é, porque e começa a apresentar outras teorias que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí a pessoa confia a sua alma, a salvação. Aí o pastor falou, ele é um servo de Deus, ele sabe, ele estudou teologia, fez as melhores faculdades, eu vejo que é um servo de Deus, ó, tá fazendo as coisas lá certas, né? Mas não tá, porque aquele que tropeça em um só ponto da lei, se torna culpado de todos. Como que você vai confiar a sua alma na vida de um homem falho? Então precisamos buscar a palavra de Deus. É claro que Deus colocou homens aqui para levar a palavra para nós. Mas a gente, acima de tudo, deve confiar na Bíblia. Senhor, o que ele está pregando faz sentido? Se não faz, você já descarta. Descarta o que ela está ensinando, não a pessoa, entende? O que ela está passando. Não está válido com a Bíblia. Porque naquele tempo vai ser difícil. Vai ser impossível, na verdade. Então nós precisamos despertar, aceitar a mensagem que Deus tem para nós hoje, tá bom? Então aí nós temos a sexta praga sobre as águas do rio Eufrates. Eufrates. Aqui entra um símbolo agora, tá bom? Aqui é simbolicamente. Nós não é o rio Eufrates físico, tá bom? Nós vamos entender isso, olha. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É a volta de Jesus, tá vindo, né? Então esse rio ele se seca. O que que é esse rio? Vamos ver. Olha só, esse secamento do rio Eufrates, ele simbolicamente representa o fim do apoio popular e político ao sistema apóstata. Então acabou o apoio. Vai apoiar quem? Tá tudo errado, ó, apareceu a lei de Deus ali, né? Ele vai apoiar o quê? Então, olha só, desesperados, esses falsos ensinadores religiosos que profetizavam coisas agradáveis, levando os ouvintes a anular a lei de Deus, confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões cheias de furor exclamam: estamos perdidos, a gente viu lá, né? E vós sois a causa da ruína, e voltam-se contra os falsos pastores, e uma outra profecia tristemente se cumpre. Olha só, gente, passou a colheita. Acabou o verão e nós não estamos salvos. Que tristeza, que decepção. Para sempre perdidos, porque confiou a sua vida na mão de um homem e não de Deus. Essa profecia está lá em Jeremias 8:20. Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tantas oportunidades de salvação foram dadas, porém não foram recebidas e estarão perdidos para sempre. E aí nós terminamos aqui. Nós vamos continuar esse estudo na próxima aula com a sétima praga, a volta de Jesus. E a volta de Jesus. Sétima praga e a volta de Jesus. É assim, ó, está sendo preparado. O cenário está sendo montado. E as sete pragas vão cair. E nós precisamos tomar um partido, uma decisão. Não com medo das pragas, gente. Não é isso. Você precisa, você precisa entregar nossa vida a Jesus porque Ele é o nosso Salvador. Só isso. Ele que veio e morreu por nós. Satanás não morreu por nós. Pelo contrário, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, entende? Então nós precisamos nos voltar a Deus. Você sabe, que esse mundo ele é uma ilusão. Por mais que a gente tenha prazeres, desejos que nos atraem a esse mundo, né? Nós sabemos que ele não corresponde àquilo que está no nosso coração, aquele vazio, sabe? Ele não preenche o vazio, essa busca por prazeres. Você sabe disso, eu já passei por isso. Que vem aquele momento que não tá preenchendo, sabe? Porque eu preciso de algo mais. O que que eu preciso? Aí vai mais vício, vai mais prazeres, mas nunca enche. É porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus
É Ele que nos salva. Ele vai vir nos buscar. Só você se entregar a vida, entregar a sua vida a Ele e Ele nos salvará. Tá bom? Então aqui, ó, nós vamos falar sobre esse tema da volta de Jesus, a sétima praga e a volta de Jesus no próximo estudo. Mas aqui, ó, os selados. Quero te voltar a atenção para isso, gente, tudo que a gente viu até aqui. Os selados com o selo de Deus, ou seja, aqueles que receberam a Jesus como seu salvador pessoal. Não é o sábado que salva, é Jesus. E Jesus te dá um dia para você ter ali uma contemplação de Deus, a Deus pelas obras que ele fez na sua vida, né? Você vai contemplar, Senhor, olha, quero contemplar a sua glória, a sua majestade, quero estar na tua presença. O Senhor me proporcionou tantas bênçãos essa semana. Eu tenho um dia de descanso para parar as atividades, para ser abençoado por ti, santificado, descansado. E aí Jesus é o teu Salvador e você vai agradecer a Ele. Um dia que Ele te deu para vocês comemorarem, para a gente comemorar junto com o nosso Deus, entende? E a gente comemora a criação e a redenção, a salvação em Jesus. Jesus estava na semana aqui, né, da criação, vamos dizer assim, né? Quando Jesus caminhava aqui, todos os anos que ele passou aqui, é como se ele tivesse trilhando aquilo ali, dia após dia. Primeiro dia, segundo dia, recriando a humanidade. Aí quando chegou no sexto dia, e aí ele o quê? Né? Morreu e descansou no sétimo dia. Entende? É como se ele tivesse concluído a obra da redenção. Ele veio para nos salvar, para morrer por nós. E aí no primeiro dia ele ressuscitou. Entende? Então nós guardamos o sábado, além de comemorar a criação, comemoramos a redenção, a salvação em Jesus. Então nós temos aqui, ó, aqueles que receberem a Jesus como seu Salvador pessoal e aceitarem o sábado como dia de adoração ao Deus Criador e Redentor serão protegidos das pragas dos adoradores da marca da besta, que é o domingo, né? Nós sabemos disso. Então, que momento solene estamos vivendo? Está em jogo a nossa vida eterna, a nossa salvação. Necessitamos urgente de tomarmos a nossa decisão. Eis o Senhor Deus coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para mim, para todos nós. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, te louvamos, Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Ajude, Senhor, para que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas pessoas. Que teu Santo Espírito vá conduzindo a todos, Pai. Todos que estão aqui tendo acesso a esse conteúdo, que cada um possa tomar a sua decisão ao teu lado, Senhor. E ser protegidos de todo o mal, principalmente o que vai acontecer nos últimos dias, Senhor. Já somos protegidos hoje. Temos a salvação hoje disponíveis para nós. E aí seremos protegidos do que quer que aconteça, segundo o que está descrito logo mais à frente. As nações estão ali, né, todas se voltando para um choque, um colapso, uma destruição geral, Senhor. Nós sabemos disso. É que os ventos estão seguros, então nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos hoje de aceitarmos o sábado, o dia do Senhor, que o Senhor nos deu para um dia de renovação da nossa vida espiritual contigo, papai. Nos ajuda, nos abençoa, nos guarda dos enganos desse mundo, Senhor, que a gente não confie em homem nenhum, mas o Senhor Deus, o nosso Deus, fala conosco, Senhor, nos mostra a direção, como o Senhor tem falado nesse estudo. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Nos encontramos no nosso próximo estudo. Até lá.